Faremos agora a discussão de dois cases, né? Dois modelos de história com suas singularidades, é importante a gente destacar isso, que nos apresentarão os processos, os movimentos, as ideias, as aplicações em hospitais filantrópicos. Nesse primeiro momento, então, convido o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio nos falará sobre a Santa Casa de Araçatuba e o desafio da maturidade para uma senhora de 90 anos. Eu vou me apresentar. Primeiro eu quero agradecer a iniciativa e de eu ter esse privilégio, né, de participar de uma reunião com esse nível, né? Parabéns ao Roberto, né? Roberto todo dia me surpreende mais. Esse congresso é um congresso que realmente deixa a gente muito motivado em toda a luta da saúde, principalmente nas áreas das filantrópicas, com um grau de seriedade e de conhecimento como está sendo discutido. Então, eu agradeço pessoalmente ao Roberto e vou tentar falar alguma coisa de mim. Santa Casa de Araçatuba. Eu sou médico. Estudei na Universidade Federal e me formei em 1971 no Rio de Janeiro, na UF. E a universidade, de uma maneira geral, na minha época, em 1971, acho que aqui alguns já tinham nascido, mas a maioria eu acho que não tinha nascido, era um privilégio de um grupo que financeiramente tinha acesso ao ensino para poder entrar dentro de um estudo público e de qualidade. Essa era o modelo da época. E eu me formei em 71 e fiz residência em terapia intensiva e nefrologia. Vai perguntar o que eu estou fazendo no Congresso de Gestão, né? Com nefrologia e terapia intensiva, em 71. E recebi o diploma com a seguinte frase: é um presente que o serviço público está dando para você ganhar dinheiro e fazer disso o que você quer. Então, esse era o modelo da época. Era um modelo que se vivia. O conhecimento adquiria quem tinha acesso e você, na maioria das vezes, esse acesso era gratuito e você entrava dentro da discussão puramente do privado e a discussão do público, ela andava numa periferia em que ninguém entrava em nenhuma discussão a respeito disso. Bom, eu termino o treinamento e vou para Araçatuba, que são 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, 20 de janeiro, sou carioca da Gema. O Rio de Janeiro está num discreto total. Eu sempre, quando fico muito tempo sem ir lá, eu confirmo que todo mundo fala, mas quando chego, esqueço, no aeroporto Santos Dumont. Mas o que eu digo é assim, eu saí do Rio e fui para uma realidade completamente diferente, nunca mais voltei para o Rio. Sou paulista de comportamento, vivo dentro do estado de São Paulo e fui para uma cidade que é Araçatuba, que está a 600 quilômetros de São Paulo, e eu queria falar um pouquinho. Essa aqui é uma vista panorâmica, né? É uma cidade em que o viés da cidade sempre foi a pecuária, e depois de algum tempo entra dentro do açúcar, né? Da cana-de-açúcar, quando há a explosão das usinas de álcool no Brasil, Araçatuba vira uma região, e depois, com o recesso do álcool, foi a pecuária começando a migrar para a região do Mato Grosso, o viés da cidade, em termos de economia, passa a ser serviço. Então, faculdades, e nós temos 5 universidades, e a cidade, então, vive basicamente numa área que não é uma área muito rica, que é aquela região próxima do Mato Grosso, e com um viés de serviço. É um município que tem 188 mil habitantes e é sede de região. Aqui eu quero mostrar o hospital, e é um hospital que foi o projeto, ele iniciou em 1928, e em 1960 ele já tem um projeto de expansão, e esse projeto de expansão
evolui a 1978 a 80, em que se faz mais um novo prédio. Então, nós temos uma área construída relativamente grande e é um hospital único do SUS. Isso é muito importante. Uma cidade girando em torno de 200 mil habitantes e nós temos um único hospital do SUS. E temos um hospital na cidade da rede privada e um pronto-socorro municipal. Não temos UPA e é uma cidade, em termos de saúde pública, a discussão um pouco comprometida. Mas é o único hospital do SUS que não funciona só SUS, mas tem 80% da sua internação do SUS. É um hospital com uma área construída de 25 mil metros quadrados, tem 1.300 colaboradores, agora reatualizando, que esse dado é um pouquinho, mas nós já estamos chegando aos 1.400 colaboradores. Nós temos 368 médicos no corpo clínico. E aqui vale um comentário, que é o seguinte, como é um hospital de comunidade, é uma Santa Casa, o critério de admissão para uma Santa Casa é um critério que foi instituído basicamente na qualificação. Se você tem residência médica oficializada ou título de especialista da sociedade, você é admitido no corpo clínico. E esse é o critério, normalmente, que é usado em todos os hospitais que têm características de Santa Casa, que é o hospital de comunidade. É um hospital que cria um corpo clínico. Esse corpo clínico são os médicos que foram admitidos. Qual a responsabilidade desses médicos com a instituição? Eles não têm nenhuma responsabilidade com a instituição. Eles estão habilitados a internar dentro da instituição médicos de sua responsabilidade. Veja bem, a instituição vai fornecer a eles as necessidades que ele tem para aquele tipo de tratamento e a receita do que aquele doente vai gerar para o hospital. Esse aqui seria o pacto que seria feito com esse corpo clínico. Acontece que, à medida que o hospital vai assumindo compromissos, principalmente dentro da discussão do sistema público, que é o convênio SUS, há algumas necessidades e algumas obrigações que o médico do corpo clínico não tem em Constituição. Então, vou dar um exemplo clássico para isso. A agenda do Sistema Único de Saúde, a agenda do hospital. O médico que não tem compromisso com o hospital e ele é do corpo clínico, ele atende um doente no consultório e o doente precisa ser operado de uma hérnia, ele diz, olha, o doente fala, mas o senhor não opera pelo SUS? Ele aí diz assim, não, eu não opero pelo SUS, eu interno o senhor pelo SUS, cobro uma diferença e opero o senhor pelo SUS. Então, isso é uma prática que não é feita lá, isso era uma prática que é feita em todos os hospitais. Então, o que ele fazia? Ele internava o doente pelo SUS, cobrava uma diferença, que é um honorário negociado entre ele e o doente do SUS, e o doente tinha alta e o hospital corria paralelo a essa discussão. Isso era uma situação que comprometia completamente a credibilidade da instituição. Por quê? Primeiro, porque a agenda era privilegiada. E segundo, que havia uma cobrança que era ilegal. Então, o que acontece? A gente cria o que a gente chama de corpo médico. Corpo médico, o que é? Você faz um contrato e assume uma responsabilidade com os médicos que vão responder pelos doentes ou clientes que são responsabilidades do hospital. No caso, o maior convênio que a gente tem é o SUS. Então, você tem que ter um contrato com o hospital para se responsabilizar e seguir as regras para atender aquele doente do SUS. E isso aí a gente tira a agenda da mão do médico e coloca a agenda na mão dentro do Sistema Único e dentro de toda a rede do Sistema Único. Esse foi o primeiro passo que foi feito a partir de 2015, quando a gente iniciou isso, relativamente a curtíssimo tempo, quando a gente começa a moralizar e a normatizar a regulação do comportamento, do vínculo do médico com o Sistema Único dentro da instituição filantrópica. Nós temos 320 leitos,
que chegam, às vezes, até 380 leitos, conforme a necessidade. Nós somos referência de 40 municípios, 43 municípios, com uma área abrangente de em torno de quase 900 mil habitantes, porque a nossa referência é uma referência em complexidade. Nós temos 42 leitos de UTI, geral coronária, nós temos redes de alta complexidade, neurocirurgia, hemodiálise, urgência e emergência e residência médica, que é um avanço importante para a gente dentro da discussão de hospital de ensino. Temos uma faculdade de medicina na cidade que apareceu no famoso programa Mais Médico, e ela tem um vínculo muito forte com a instituição, que foi um equipamento de saúde que permitiu a Faculdade de Medicina vir para a cidade. Aqui, rapidamente, sobre os atendimentos, a gente tem uma média aí de atendimento esses dados são anuais, mas a gente tem uma média de 11 mil internações, 16 mil cirurgias, sessões de radioterapia, hemodiálise. E a característica do hospital é um hospital de alta e média complexidade. Essa é a característica fundamental. É um hospital de referência, é um hospital que não é de porta aberta e é um hospital que atende toda a região. Aqui também um dado importante, rapidamente, é o seguinte: o Estado ele qualifica as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, a partir de 2015, em 3 modalidades: estruturante, apoio, estratégico. Com essas 3 qualificações que variam em complexidade, o apoio teria menor complexidade e o estratégico teria maior complexidade, o estruturante maior complexidade, desculpe, e o estratégico seria o intermediário. Ele faz um programa que ficou famoso aqui no estado de São Paulo, que é o programa chamado Santa Casa Sustentável. O que é isso? Ele tenta cobrir o déficit financeiro do SUS, da tabela SUS. Então, a FEOSP, aqui no estado de São Paulo, ela faz o seguinte: ela faz um estudo que, para cada R$100 que o SUS gasta, que o hospital gasta, o SUS paga R$60. Então, todos R$100 gastos, que a empresa gasta, o negócio gasta, o SUS paga 60. Evidente que isso foi feito em 2015. Eu acho que hoje isso já é maior. E aí, o que o Estado faz? Ele pega esse déficit que existe e ele suplementa em cima da produção para você garantir, os hospitais considerados de referência, você garantir assistência à rede, mantendo um padrão de qualidade. E essa verba, que nós vamos ver mais adiante, vem toda vinculada ao que o Roberto falou, e não uma verba liberada, mas uma verba vinculada a resultado. E isso começa já a mudar alguma coisa na discussão de gestão dentro das Santas Casas.